Com certeza é o nome mais célebre da Marinha de Guerra japonesa na Segunda Guerra Mundial e hoje já é basicamente uma referência da cultura pop, o Super Couraçado Yamato. Vamos finalmente falar da história desse navio, então se prepara aí para mergulhar na história. Antes de tudo, eu acho necessário que a gente clarifique o que significa o termo couraçado, mas não simplesmente falar sobre a palavra em si. Vocês sabem que a palavra em si remete a couraça, que na verdade quer dizer blindagem, né? Mas qualquer navio de guerra daquela época tinha algum tipo de blindagem. Então, o fato dos couraçados serem blindados não é exatamente o ponto mais eficiente para a gente explicar a razão deles existirem. Para a gente entender isso aí, a gente tem que entender a guerra naval do século XIX, que foi, nos tempos recentes aí, o século que realmente mais desenvolveu a tecnologia naval do começo até o fim dele. Basta a gente lembrar que no começo do século XIX, a guerra ainda era de veleiros, os navios movidos ao vento, basicamente, e durante esse século é que foi inventada a propulsão a vapor, né? Primeiro com carvão e, por fim, no final das contas, a propulsão por combustão interna, os navios movidos a óleo mesmo. Então, ao longo do século XIX, os navios também passaram de ser embarcações de madeira para se tornarem supergigantes de aço cada vez mais denso. E no topo dessa construção, que inclui aí os primeiros exemplares do que hoje a gente conhece como destroyers e cruzadores e que culminaram com os couraçados, que é o termo em português para battleship, que eu particularmente acho muito mais representativo, né, que é o navio de batalha. O navio de batalha, então, deveria ser o maior de todos, o mais blindado de todos, e ele basicamente serve como uma grande plataforma de tiro flutuante capaz de destruir qualquer tipo de adversário. Tudo mais na construção de um couraçado é complementar ao seu poder de fogo principal. Então, se você tem um navio com poder de fogo tão grande assim, você tem que ter uma estrutura muito grande que dê estabilidade para esse tipo de tiro. Você também vai chamar muito mais atenção para si se você tiver esse tipo de poder de fogo, então é bem possível que você tenha que ter uma blindagem muito resistente para justamente resistir a esses ataques. E daí então toda essa evolução culmina em 1906 com o lançamento do HMS Dreadnought lá na Inglaterra, que se torna o padrão final, né? Vamos dizer assim, o padrão que a gente conhece hoje como o navio couraçado. E o Yamato foi o maior desses navios couraçados em toda a história. E a história do Yamato começa, na verdade, ali no comecinho da década de 30, quando o governo japonês assume aquela face mais militarista e expansionista, que a gente conhece bem. Depois de ter invadido a Manchúria em 1931, o Japão começa a receber diversas acusações, né, nos organismos internacionais da época, com destaque para a Liga das Nações. Muitas nações pressionavam o Japão para acabar com sua guerra continuada contra a China, então o Japão simplesmente em 1934 decide sair da Liga das Nações. Pouco tempo depois, o Japão também se desvencilha do Tratado Naval de Washington, que era um tratado no qual o próprio Japão era signatário, que limitava o peso e o poder de fogo dos navios de batalha. Então, fora desse tratado, tendo rasgado esse papel aí, basicamente o Japão se torna completamente autônomo nas decisões que pode tomar a respeito da sua própria construção naval. E é justamente aí que eles decidem seguir com uma ideia bastante ousada. A justificativa de um grupo de oficiais japoneses da alta cúpula da Marinha Imperial é a de que o Japão nunca vai conseguir concorrer diretamente com o potencial econômico, o potencial de construção naval dos Estados Unidos. Ou seja, a Marinha japonesa não vai atingir num tempo médio ou mesmo no longo prazo a paridade naval com os grandes meios da Marinha norte-americana. Então, seria melhor construir uma classe de supercouraçados, navios realmente bem maiores e mais poderosos do que a média dos couraçados da época, de forma que esses supercouraçados pudessem engajar e vencer em batalha
múltiplos outros couraçados menores ao mesmo tempo. Um projeto desse custa muito dinheiro, mas imagina, muito dinheiro mesmo. Mas, no final dos anos 30, a Marinha Japonesa tinha muito mais prestígio junto ao governo do que o exército japonês. Isso se dava porque os olhos do Japão realmente estavam voltados para o sul, para a área do Pacífico, e as riquezas contidas nas colônias europeias que lá estavam localizadas. E qual das duas forças que poderia levar o Japão a conquistar essas colônias? Claro que era a Marinha. E dessa forma, a Marinha conseguiu sim todo o orçamento que ela queria para poder construir os seus super couraçados. Vale a gente dizer que ao mesmo tempo em que perseguiam esses super couraçados, a Marinha também estava construindo diversos porta-aviões, e nesses porta-aviões, outro exemplo do orçamento bem mais frouxo que a Marinha tinha em relação ao exército, eles estavam desenvolvendo o seu super caça, que era o modelo 40, o Mitsubishi A6M0. Cuja história completinha você pode conferir nesse nosso vídeo aqui. Então o arsenal naval de Kure, lá pertinho de Hiroshima, foi o local escolhido para a construção, montagem desses super couraçados. E todo o processo rodou em extremo sigilo, super segredo, então no geral ninguém ficou sabendo que no dia 4 de novembro de 1937 foi batida a quilha do Yamato, ou seja, foi dado início à sua construção. A doca de construção do Yamato, inclusive, teve que ser ampliada no início do processo para poder dar conta de um navio tão grande assim. E depois, quando a superestrutura já estava sendo iniciada a montagem, o governo inclusive ergueu uma espécie de bloqueio visual, um grande tampão para impedir a curiosidade das pessoas que passavam ali perto. E foi dessa forma aí que no dia 8 de agosto de 1940, o Yamato foi lançado ao mar. Olha, agora eu quero mostrar para vocês esse chaveiro aqui que o meu amigo Juliano Lelo trouxe para mim ano passado, quando ele visitou o Museu do Yamato lá em Kure. Olha que belezura! E atrás, ó, tem aqui a data de lançamento do Yamato, 8 de agosto de 1940, em cima 8/8/15. 15, na verdade, é o calendário japonês para a era Showa, ou seja, 15 anos desde a coroação do imperador Hirohito, que se deu em 1926. E antes de prosseguir, vale a pena outro esclarecimento também, porque tem muito tempo que eu publiquei o meu vídeo sobre o Bismarck. Se você por acaso ainda não viu, é só clicar aqui para ver. E naquele vídeo eu digo que o Bismarck era o maior couraçado de sua época. E sim, eu não estou errado, o Bismarck era o maior couraçado de sua época, porque quando o Bismarck estava nos mares já operando, o Yamato ainda estava em montagem, processo de montagem, ele não tinha sido comissionado em serviço ainda. Então, se qualquer coisa desse errado na construção do Yamato, o Yamato simplesmente nem nunca teria entrado em operação, o que faz do Bismarck, até o ato do seu afundamento em maio de 1941, o maior couraçado da sua época, sim. Mas enquanto isso tudo estava rolando lá na Europa, lá de volta no Japão, o Yamato estava na água sendo montado, recebendo sua montagem final. E o Yamato era realmente impressionante, com suas 71 mil toneladas de peso. Imagina 71 mil toneladas. Media 263 metros de comprimento e tinha um armamento principal composto de 9 canhões tipo 94 de impressionantes 460 milímetros, ou seja, que disparavam petardos de mais ou menos 46 centímetros de diâmetro. Cada canhão desse tinha 21 metros de comprimento e pesava 147 toneladas. Só um canhão pesava 147 toneladas. A precisão dessas baterias principais do Yamato chegava a 42 quilômetros, disparando tanto munição de alto explosivo quanto munição penetradora de blindagem. O armamento secundário do Yamato também era bem impressionante, com 12 canhões de 155 milímetros em 4 torres triplas, ou seja, cada torre com 3 canhões. E também havia um armamento terciário também. Eram 12 canhões de 127 milímetros
em 6 torres duplas. Já a proteção antiaérea do navio ficava a cargo de 24 canhões automáticos de 25 milímetros. E a blindagem do navio? Afinal, ele é um couraçado, né? Então a couraça do Yamato, na linha da água, ou seja, onde os torpedos inimigos poderiam incidir com maior incidência, era feita de 410 milímetros, ou seja, algo em torno de 41 centímetros de aço puro circundavam o navio na linha da água. O convés do Yamato, ou seja, sua proteção antibombas, bombas vindas de cima, era composta por 22 centímetros de aço puro, e a blindagem das torres de tiro do Yamato chegava a impressionantes 65 centímetros de aço. Para o reconhecimento aéreo, o Yamato carregava 7 aviões Nakajima E-8N e ele podia atingir a velocidade de 27 nós, ou seja, aproximadamente 50 km por hora, sendo que a sua tripulação era composta por nada menos que 3.233 homens. Em novembro de 1941, poucos dias antes do Japão iniciar sua ofensiva com o ataque a Pearl Harbor no dia 7 de dezembro, o Yamato iniciou seus testes no mar. E pouco depois de uma semana de guerra do Japão, pouco depois de uma semana após o ataque a Pearl Harbor, no dia 16 de dezembro de 1941, o Yamato foi finalmente comissionado lá no Arsenal Naval de Kure, perto de Hiroshima, numa cerimônia até bastante simplória, bem sigilosa, nada de festa, nada de população presente, foi algo realmente bastante sigiloso. E aí, no dia 12 de fevereiro de 1942, o Yamato se tornou a nau capitânia da frota combinada japonesa, sob comando direto do almirante Isoroku Yamamoto, que era o maior planejador da Marinha Imperial Japonesa. Naquele momento ali, Yamamoto já previa a necessidade de uma grande batalha naval, de um grande confronto decisivo contra a Marinha de Guerra dos Estados Unidos, para estabelecer de vez a supremacia japonesa no Pacífico. E a partir daquele ponto ele começou a pensar numa armadilha para atrair o que sobrou da Marinha de Guerra dos Estados Unidos para uma batalha decisiva ao redor da ilha de Midway, no meio do Pacífico, que os japoneses conquistariam, atraindo então essa resistência americana, que seria martelada até a destruição pela Marinha Imperial. O principal contingente de ataque dessa batalha seria a Kidobutai, o esquadrão de elite de porta-aviões, que na época era comandado pelo almirante Chuichi Nagumo, mas o próprio Yamamoto seria o comandante-geral da operação, seguindo no destacamento mais atrasado na retaguarda, que seria capitaneado pelo próprio Yamato. A estratégia de Yamamoto de separar os dois contingentes previa inicialmente criar uma surpresa dupla para os norte-americanos, que não só teriam que enfrentar a Kidobutai, quanto a sua divisão de couraçados que viria a seguir. E no dia 27 de maio, foi isso que aconteceu, Yamamoto zarpou para Midway a bordo do Yamato. Mas no dia 4 de junho de 1942, quando ocorreu a Batalha de Midway, que começou, eu devo dizer, bastante favorável para os japoneses, acabou virando completamente contra eles por um grande golpe de sorte do esquadrão de bombardeiros de mergulho do comandante Wade McCluskey, que detectou os porta-aviões no limite do combustível de suas aeronaves e executou um ataque de mergulho, afundando 3 deles numa única ocasião. Mais tarde, o 4º e último porta-aviões japonês também foi afundado e Yamamoto ainda estava a 300 quilômetros de distância na ponte do Yamato quando ele recebeu essas notícias. Yamamoto, então, temendo pela segurança do Yamato contra essas aeronaves de porta-aviões norte-americanos, decidiu dar meia volta e retornar para o Japão. Essa decisão de Yamamoto, é claro que sofre os reflexos do afundamento do Bismarck em maio de 1941, exatamente por aeronaves de porta-aviões britânicos. Então Yamamoto ficou receoso de perder o que era, na época, já o grande símbolo, o maior símbolo do poder militar japonês, o Yamato. A gente tem que explicar isso para você que talvez não saiba a raiz do nome Yamato. Yamato é uma província japonesa, mas também, veja só,
é um nome meio que poético para o próprio Japão. E a Casa Imperial Japonesa, que está no poder de forma contínua há mais de 2.000 anos, também é conhecida como Casa Yamato, ou Casa de Yamato. Então, na verdade, pro japonês, o couraçado Yamato é meio que um reflexo de sua própria entidade, de sua própria identidade civilizatória. E isso explica o encantamento que o japonês médio tem com o couraçado Yamato até os nossos dias. Dito isso, pelos 2 anos seguintes, o Yamato vai basicamente permanecer na retaguarda, nas sombras, realizando trânsitos entre a base naval de Kuri, lá no Japão, e a base naval da Lagoa de Truk, no Pacífico Sul, que era a maior base da Marinha Imperial Japonesa naquela área do Pacífico Sul. Aliás, essa base foi conquistada dos alemães após a Primeira Guerra Mundial, depois que o Japão, que era parte das nações aliadas, ganhou esse pedaço das Ilhas Carolinas como uma reparação de guerra. O Yamato e sua nau-irmã, o Musashi, que era outro couraçado da mesma classe, não sei se você sabia, mas existia sim um irmão gêmeo do Yamato chamado Musashi, foram colocados então à disposição da primeira divisão de couraçados, baseada lá em Truk, e durante todo esse tempo o Yamato e o Musashi foram utilizados em ações para poder inibir ações da Marinha de Guerra dos Estados Unidos naquela região, e também foram usados, veja só, como transportes, dado que os 2 navios tinham realmente grande capacidade de carga, eles foram utilizados como meios logísticos para abastecer diversas guarnições japonesas por todo o Pacífico Sul. E numa dessas missões aí, quando o Yamato estava voltando para Truk, no dia 25 de dezembro de 1943, ele foi atingido por um torpedo do submarino norte-americano USS Skate. E esse torpedo do Skate, então, impactou perto da proa do Yamato e abriu ali um buraco realmente bastante grande, que não foi o suficiente, claro, para poder afundar o navio, nada perto disso, mas óbvio que esse tipo de dano tinha que ser reparado. Quando o navio então chegou a Truk, alguns dias depois, ele recebeu ali apenas uns reparos mais provisórios, algo realmente tipo um remendo só para o navio não fazer mais água, e imediatamente ele teve que voltar para o Japão para fazer os reparos definitivos. Aí, entre fevereiro e março de 1944, o Yamato entrou na doca seca lá na base de Kuri, e então, além do remendo definitivo que o torpedo do Skate tinha feito perto da proa do navio, ele passou por uma completa revisão e rearmamento. O armamento secundário do Yamato, ou seja, suas torres de 155 e 127 milímetros, foram reduzidas para abrir espaço para uma imensa ampliação da sua capacidade antiaérea. Para você ter ideia, de 24 canhões antiaéreos de 25 milímetros, o Yamato passou a carregar 162 canhões do mesmo calibre, ou seja, sua proteção antiaérea ficou cerca de 6 vezes mais possante. Ao mesmo tempo, também os radares do Yamato também foram atualizados. É isso mesmo aí que você escutou, radares. O Yamato tinha radares na época. A gente costuma pensar que só os ingleses tinham radar por conta daquele mito que se diz da Batalha da Inglaterra, que só os ingleses tinham radar, que era a grande inovação deles. Mas não, os principais países da Segunda Guerra Mundial, as principais potências, todas tinham radar, e o Japão não era exceção. Tanto que nessa modificação aí, o Yamato recebeu um novo radar de controle aéreo, de varredura aérea, do tipo 13, e também um novo radar de superfície e também de controle de tiro do tipo 22. E, inclusive, um dos sobreviventes do afundamento do Yamato em 1945, um dos poucos sobreviventes, foi justamente o operador de radar do navio, o Mitsuru Yoshida, que escreveu suas memórias, e através dessas memórias é que a gente conhece com mais detalhes o que aconteceu nos últimos momentos de resistência do navio na superfície. No dia 14 de maio, quando já estava prontinha a sua renovação, o Yamato então zarpou para as Filipinas, onde ele foi se tornar parte da chamada Frota Móvel do almirante Jizaburo Ozawa. E o Yamato estava pronto para intervir na operação de desembarque norte-americana na ilha de Biak, lá na Nova Guiné, quando os japoneses receberam a informação que a frota norte-americana se aproximava das Marianas, lá no Pacífico Central. Então, a partir do dia 19 de junho de 1944,
ocorre a Batalha do Mar das Filipinas, lá próximo realmente das Marianas, que os americanos conhecem como a Grande Caçada aos Perus das Marianas. Nesse enfrentamento aí, os norte-americanos derrubaram cerca de 300 caças japoneses e afundaram também mais 3 porta-aviões. E dessa batalha aí, apesar do Yamato ter sido organicamente inserido na ação, ele efetivamente não participou, ficando distante da zona de combate. O choque com a derrota na Batalha do Mar das Filipinas foi muito grande no Japão, tanto que o Yamato retornou novamente para Kure, onde ele passou por uma nova renovação e dessa vez retiraram do navio tudo que fosse inflamável e também aumentaram os equipamentos, da brigada anti-incêndio do próprio navio. Para você ter ideia, removeram até os colchões do navio e os marinheiros passaram a dormir em chapas de metal mesmo, que poderiam inclusive ser usadas como remendo emergencial em caso de perfuração do casco ou dos compartimentos internos. Sendo assim, no dia 17 de julho de 44, Yamato então zarpou ao sul mais uma vez, chegando às ilhas Linga, lá nas Índias Orientais Holandesas, para ficar mais perto da área produtora de combustível dos japoneses. Isso porque, nessa época, os submarinos norte-americanos já vinham agindo de forma muito agressiva contra os petroleiros japoneses. Então, o suprimento de combustível no Japão estava ficando bem baixo, então mandaram o Yamato se basear lá pertinho das Índias Orientais, porque era lá que era produzido o combustível que o Japão utilizava. E foi nesse contexto aí, então, que aconteceu a maior batalha naval da história, que foi a Batalha do Golfo de Leyte, ocorrida entre 22 e 25 de outubro de 1944. Foi nessa batalha aí, na verdade, num confronto perto da ilha de Samar, no dia 24 de outubro de 1944, que o Yamato teria sua primeira e única chance de abrir fogo com suas armas principais em combate contra alvos de superfície. Quando o almirante Bullhausen norte-americano foi convencido a navegar para o norte junto com sua força principal de porta-aviões e couraçados, ele deixou para trás a chamada TEF-3, uma pequena força constituída de 6 porta-aviões de escolta mais 3 destroyers, perto dessa ilha de Samar. E foi lá justamente que atuou naquele dia a força central, que o Yamato fazia parte, do almirante Takeo Kurita, que anteriormente estava a bordo do cruzador Akago, e quando o Akago foi afundado, ele transferiu então seu posto de comando para o Yamato. E é baseado nas ações desse dia aí que eu pessoalmente acredito que a presença do Yamato na Batalha de Midway em junho de 1942 poderia sim ter mudado o balanço inteiro da batalha em favor dos japoneses. Isso eu explico em outro vídeo se vocês tiverem interesse. Mas o que aconteceu naquele dia 24 de outubro? Às 6h57 da manhã, o Yamato localizou seu primeiro alvo no horizonte. Às 6h57 ele abriu fogo e com a primeira salva de 460mm a incríveis 31 km de distância, ele acertou em cheio o porta-aviões de escolta USS White Plains, atingindo a caldeira do navio, fazendo com que ele perdesse imediatamente potência e tivesse que se arrastar imediatamente para fora da área de combate. O White Plains não foi afundado em definitivo, mas o dano foi tamanho que o White Plains nunca mais foi empregado em missões de linha de frente até o final da guerra. Às 7h30 da manhã, então, o almirante Kurita, lá na ponte do Yamato, observa com seus binóculos no horizonte um navio inimigo que ele considera ser um cruzador, mas que na verdade era um destroyer, o USS Johnston. E naquele momento histórico, então, Kurita ordena a abertura de um broadside completo do Yamato, ou seja, a abertura de fogo com as 3 torres principais sincronizadas num único alvo. E dessa primeira salva, 3 tiros acertam em cheio o destroyer Johnston. O navio ainda receberia outros impactos, mas momentos depois, devido ao intenso dano causado pelo Yamato, ele simplesmente se parte em 2 e afunda.
Mas não vai pensando que o Yamato já estava satisfeito, porque às 8h10 da manhã ele abre fogo contra um segundo porta-aviões norte-americano, o USS Gambier Bay, e ele acerta a 20 quilômetros de distância a primeira salva, diretamente um projétil dentro do hangar do convés de estacionamento de aeronaves, explodindo no meio do Gambier Bay. 10 minutos depois, o Yamato coloca outro acerto no porta-aviões, atingindo diretamente a sala de máquinas do navio que ficava abaixo da linha da água. E minutos depois, o Yamato muda de alvo para o destroyer USS Hoel e coloca nele um tiro direto na última caldeira que o navio tinha funcionando. Nesse momento, então, o Yamato tem 2 alvos fumegando no horizonte e o Hoel, que é menor, vai afundar às 8h50 da manhã. Mas exatos 17 minutos depois, às 9h07 da manhã, o Gambier Bay também vai para o fundo do Oceano Pacífico devido aos danos de batalha causados pelas armas do Yamato. Apesar do sucesso individual do Yamato nessa batalha, a Batalha do Golfo de Leyte é um grande desastre para a Marinha Imperial Japonesa, que perde numerosos porta-aviões e 3 couraçados, entre eles o próprio Musashi, a nau irmã do Yamato. Mas o próprio Yamato consegue fugir da área de combate e chegar de novo lá no Japão, onde assume no dia 25 de novembro o comando da belonave, o capitão Kosaku Aruga, que vai ser o último comandante do Yamato. Enquanto o navio estava passando por uma nova rodada de melhorias em sistemas menores, no dia 19 de março, uma força-tarefa norte-americana atacou a base naval de Kuri e o Yamato por muito pouco escapou de ser afundado. Ele conseguiu se fazer ao mar, né? E logo ali perto do próprio atracadouro de Kuri começou a ser bombardeado pelo ar de forma muito intensa, mas sua capacidade de manobra acabou salvando o Yamato de danos bem mais sérios e o navio continuou basicamente intacto. Mas as coisas realmente vão ficar muito sérias e desesperadoras para o Japão no dia 1º de abril de 1945, quando os americanos iniciam o seu desembarque para a conquista da ilha de Okinawa a apenas 500 quilômetros do Japão em si. A importância da conquista de Okinawa para os norte-americanos estava diretamente relacionada à futura invasão do próprio Japão, visto que Okinawa deveria servir como base logística, né, o seu grande armazém de suprimentos que alimentaria a invasão do Japão. Então, manter Okinawa fora das mãos americanas era a prioridade número 1 do governo naquela época, e o desespero reinante fez com que a cúpula da Marinha desenhasse e aprovasse a Operação Tengo. Nessa operação, o Yamato seria a cabeça da Força de Ataque Especial de Superfície, essencialmente a maior missão kamikaze da história, na qual o Yamato zarparia recheado de munição e com combustível somente para a ida até Okinawa. Depois de chegar à zona de combate, o Yamato deveria abrir fogo, destruindo e danificando o maior número possível de embarcações inimigas, e quando seu combustível estivesse quase no limite, ele deveria se aproximar da costa de Okinawa e se encalhar lá, continuando a combater como bateria de tiro fixa, até ser eventualmente completamente aniquilado pelas forças inimigas. Mas os japoneses não contavam que todas as suas comunicações estavam sendo lidas pelos norte-americanos, e o comando norte-americano já soube de tudo isso aí, de todo esse planejamento, antes mesmo que o Yamato zarpasse para a área de combate em Okinawa. Aliás, o Yamato zarpou no dia 6 de abril, na manhã do dia 6 de abril de 1945, rumo sul, rumo a Okinawa, mas quando estava passando ali pelo Estreito de Bungo, né, que separa o mar interior do Japão do Oceano Pacífico, ele foi avistado por 2 submarinos norte-americanos que estavam de espreita ali na saída do estreito, e esses submarinos então passaram a informação para o comando norte-americano lá em Okinawa. Foi quando o almirante Raymond Spruance, o comandante da Força de Couraçados norte-americana na ilha, preparou 6 couraçados para interceptarem o Yamato. Só que o almirante Nimitz, o comandante-geral,
da área de operações do Pacífico Norte, decidiu que a interceptação do Yamato deveria ser feita por aeronaves provenientes de porta-aviões da força-tarefa do almirante Mark Meecher. Portanto, os couraçados de Spruance apenas constituíram ali uma grande barreira protetiva ao redor da área de combate de Okinawa, não chegando factualmente a enfrentar o Yamato no mar. Então, na manhã do dia 7 de abril, apenas 24 horas depois de terem deixado o porto, os tripulantes do Yamato viram às 8h23 da manhã os primeiros 2 hidroaviões norte-americanos sobrevoarem o navio. Esses 2 hidroaviões ficaram o restante da manhã inteira sobrevoando o Yamato, passando informações contínuas para a esquadra norte-americana. E ao 12h37, o primeiro grupo de bombardeiros de mergulho e torpedeiros se aproximou do navio. Um primeiro torpedo impactou a lateral do Yamato, não causando danos sérios à estrutura, mas provocando uma tremenda onda de choque por toda a embarcação. E pouco depois, 5 bombas norte-americanas impactaram o convés do couraçado, concentrando seus danos na área das antiaéreas e também destruindo uma das torres secundárias de 155 milímetros. Encerrando esse primeiro ataque, os torpedeiros norte-americanos acertaram 2 torpedos a bombordo do navio, ou seja, no seu lado esquerdo, causando ali o início de uma inclinação do navio em 6 graus para bombordo. Às 13 horas, a segunda onda de ataque norte-americana chegou ao navio e era tanto avião dessa vez, tanto bombardeiro de mergulho lá em cima e tanto torpedeiro aqui, ó, rente à superfície da água, que a antiaérea do Yamato foi completamente saturada, tinha mais alvo do que artilheiro tentando atirar. Então, basicamente, o navio ficou indefeso. Apesar de que as baterias principais de 460mm do Yamato dispararam as famosas munições Beehive, ou seja, enxames, que eram essencialmente a maior escopeta da história. Era uma munição de fragmentação antiaérea desenvolvida pelos japoneses com a esperança de eventualmente incapacitar um ataque aéreo inimigo, mas que factualmente causaram pouquíssimos danos às aeronaves norte-americanas. Os torpedeiros norte-americanos acertaram mais 3 torpedos a bombordo do navio, e isso aí fez com que a inclinação do Yamato para bombordo atingisse mais de 10 graus, reduzindo também a velocidade do navio. Aí às 13h40 chega a terceira onda de ataque norte-americana. Dessa vez os bombardeiros de mergulho acertam 4 bombas que vão basicamente eliminar o restante da artilharia antiaérea do navio, e diversos outros aviões também vão realizar passagens de strafing, de tiro, que vão vitimar, na verdade, todos aqueles artilheiros que estavam expostos ali no convés. Yamato toma nessa onda de ataque aí mais 3 torpedos a bombordo, e esses 3 torpedos causam a inundação da sala de controle do leme do navio. Isso faz com que o Yamato então fique preso numa curva para boreste, numa curva à direita. Então você vai imaginar aí que o navio ficou inclinado para a esquerda, fazendo uma curva infinita para a direita. A situação do Yamato nesse momento já era completamente irremediável. Então, às 14h02, o comandante Aruga dá a ordem de abandonar o navio. Para você ter ideia do tamanho da inclinação do Yamato para bombordo, 3 minutos depois dessa ordem aí, os torpedeiros norte-americanos acertaram mais 3 torpedos a boreste da embarcação, ou seja, no lado direito, o lado que estava para dentro da curva. Esses 3 torpedos tinham ali o ajuste para navegar a cerca de 6 metros abaixo da superfície e fazer o acerto 6 metros abaixo da superfície. Mas o navio estava tão inclinado, que esses torpedos então atingiram o fundo do casco do Yamato, o fundo mesmo do casco do navio, que estava bastante exposto por conta da inclinação. Às 14h23, o Yamato então finalmente vai virar e ficar com o ventre para cima. E minutos depois, 2 paióis que estavam localizados na popa do navio, na parte posterior do navio, vão irromper numa violentíssima explosão. Essa explosão então causa uma nuvem gigantesca, muito alta, em formato de cogumelo, que é vista, segundo algumas testemunhas, até no sul da ilha de Kyushu,
que está a mais de 200 quilômetros de distância nesse momento. Quando o Yamato afunda, ele vai causar uma sucção que vai sugar diversos desses homens, centenas, talvez milhares desses sobreviventes que estão na água, fazendo com que dos 3.233 tripulantes originais, 3.055 sejam vitimados, resultando em apenas 277 sobreviventes que são resgatados do mar pelos destroyers japoneses que acompanhavam o Yamato. Esse então foi o fim do maior couraçado da história humana e o final completamente infeliz da Operação Tengo. Os destroços do Yamato ficaram lá no fundo do mar, completamente perdidos por décadas, até que em 1984 uma expedição conseguiu localizá-los a 340 metros de profundidade, numa região distante cerca de 290 quilômetros ao sul de Kyushu. O Yamato, na verdade, está lá no leito do oceano, partido em dois. Uma parte separada que corresponde ali a cerca do terço dianteiro do navio e outra, que são os 2 terços posteriores, perto dele, virada com o ventre para cima. Mesmo tanto tempo depois da Segunda Guerra Mundial, como eu falei para vocês, o navio mantém essa ligação especial com a população japonesa, com o imaginário japonês, e em 2015 o Partido Liberal Japonês inclusive propôs o início de um estudo para tentar reerguer os destroços do Yamato, fazer um resgate dos destroços do Yamato e reconstituir o navio, com a proposta oficial de recuperar os restos mortais dos tripulantes, que a gente sabe muito bem que pouquíssimo resta de restos mortais depois de tantas décadas submersa lá no fundo do mar, né? Mas que seria de verdade uma visão absolutamente maravilhosa ver esse navio completamente restaurado lá num porto japonês hoje. Imagina isso, um navio de 263 metros de comprimento, 70 mil toneladas, o maior couraçado da história, restaurado e transformado em museu. Eu gostaria de ver isso. Mas enfim, esse projeto aí não deu em nada, pelo menos até agora. E como a gente sabe, no ano de 2199, o Yamato finalmente vai ser recuperado do fundo do Pacífico e transformado numa nave de batalha espacial. Mas isso aí é assunto para uma outra ocasião. Se você gosta tanto assim de assuntos da Segunda Guerra Mundial, que tal fazer uma viagem com a gente, hein? Vamos conhecer os campos de batalha da Normandia? Olha só, em junho de 2025 a gente tá partindo para a França para conhecer os locais épicos onde foram filmados o resgate do soldado Ryan, Band of Brothers e também os memoriais, os cemitérios, todos os marcos históricos dessa área tão importante para a operação de libertação da Europa. Se você está a fim de conhecer também, clica no link que está aqui embaixo e chama lá os nossos agentes que vão te oferecer as melhores condições para você realizar esse sonho, tá? Eu vou ser o seu guia e te espero lá. Agora me diz você aí, já conhecia a história do couraçado Yamato? Sabia já do histórico de combate do Yamato lá na Batalha do Golfo de Leyte? Você também queria ver o Yamato resgatado do fundo do Pacífico e transformado em museu flutuante? Conta pra gente aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, então compartilha ele com seus amigos, também dá um joinha aí pra gente e não esquece de se inscrever na Sala de Guerra para não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.